Olá, Roberta, bem-vinda ao canal AQM Investigação. Eu gostaria que você contasse a sua experiência de quase morte, dissesse seu nome, sua cidade, sua profissão e o ano em que aconteceu a sua EQM. Meu nome é Roberta Pérez, eu tenho atualmente 38 anos, mas eu tive EQM no ano de 2015, quando eu tinha 33 anos. E atualmente eu moro em Uberlândia. Na época da EQM eu morava em Brasília. E atualmente eu sou terapeuta, mas na época eu era profissional de relações internacionais. Então eu morava em Brasília e tinha uma vida muito agitada, trabalhava com diversas coisas, trabalhava na assessoria internacional da Presidência da República durante o dia, ainda fazia faculdade no período noturno e vendia roupas, vendia joias, fazia várias coisas para sobreviver e ainda fazia academia. Minha vida era muito tumultuada. Então eu comecei a adoecer. Não sei o que é, até hoje eu estou doente e ainda não tenho um diagnóstico fechado. Mas o fato é que eu comecei a ter alguns sintomas bem sérios e tive que tomar muita medicação forte na época, que o médico, o neurologista que me atendeu, disse que eu estava com epilepsia focal. Eu tinha uns apagões, assim, eu sumia, que é chamado crise de ausência, e aí eu fiquei afastada da faculdade, fiquei afastada do emprego, fiquei afastada de tudo, tive que ficar em casa cuidando da saúde. E teve um dia, que foi numa sexta-feira, que eu amanheci me sentindo bem, me sentindo disposta, o que era raro, porque geralmente eu já acordava muito mal, passava mal à noite e morava sozinha num apartamento lá em Brasília. E aí, nesse dia, eu amanheci bem e decidi dar uma organizada no meu apartamento. E aí, eu morava sozinha lá nesse apartamento e comecei a arrumar a casa. Do nada, me deu um mal-estar tão grande e parece que se eu não deitasse naquele momento, eu não sei se eu ia desmaiar, se eu ia cair, o que ia acontecer. Foi um mal muito súbito, assim, e quando eu vou arrumar a casa, eu coloco as coisas tudo para cima da cama. Então, a cama estava cheia de coisas que eu tinha tirado do chão para limpar, e aí eu deitei de mau jeito na cama. Eu deitei do jeito que deu, porque não dava tempo de tirar nada. Então, eu deitei de mau jeito e no mesmo segundo em que eu deitei, eu senti a minha alma, o meu espírito sair do meu corpo. Nesse momento, eu senti uma paz tão grande, um bem-estar tão grande, que com palavras eu não consigo descrever. Foi uma sensação maravilhosa de paz mesmo, de tranquilidade, de liberdade, de leveza. E apareceu uma pessoa do meu lado e me deu a mão. E eu segurei na mão dessa pessoa e a gente começou a subir. Eu morava no apartamento no segundo andar. Acima de mim tinha outros apartamentos, mas naquele momento era como se não tivesse. Se abriu. Naquele momento eu já vi, acima da minha cama, eu já vi o céu. E aí, era durante o dia, mas parece que estava mais escuro, eu vi estrelas. E aí a gente começou a subir. E aquela sensação maravilhosa, e de repente eu me lembrei, o meu filho morava com a minha mãe na cidade de Morrinhos, interior de Goiás. E como era de manhã, ele ainda não tinha falado comigo, porque ele estava na escola. E naquele momento eu me lembrei que eu não tinha falado com ele. E aí eu falei para a pessoa assim, e falei mentalmente, a gente não mexia a boca. Eu falei assim, eu tenho que voltar, eu não falei com meu filho ainda. E ele falou, você vem comigo. Aí eu falei, eu preciso voltar, eu acho que isso é morrer. Na hora eu pensei que eu estava morrendo, eu falei, eu acho que isso é morrer e eu posso até morrer mais tarde, mas primeiro eu tenho que despedir do meu filho. E ele olhou para mim assim, só com um olhar de seja feita a sua vontade, não sei o que quis dizer o olhar dele, mas o olhar dele foi enternecedor, assim, eu me senti acolhida e tipo, você pode fazer o que você quiser. E aquela vontade de voltar me fez voltar para o corpo imediatamente. Mas quando o meu espírito entrou no meu corpo, foi um choque tão grande que eu senti percorrer como se fosse um choque.
E eu fiquei deitada do mesmo jeito, na mesma posição, sem conseguir me mexer por cerca de uns 10, 15 minutos ainda. Quando eu deitei de mau jeito, do jeito que deu. Então, meu pescoço estava torto, assim. E quando o meu espírito voltou para o corpo, eu não conseguia voltar o pescoço para uma posição confortável. Então, eu fiquei de muito mau jeito, assim, e sentindo uma corrente, como se fosse elétrica, passar por todo o meu corpo, e eu não conseguia me mexer. Nesse momento foi, assim, assustador. Eu achei que eu nem ia conseguir me mexer mais, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Passado esses 10, 15 minutos, essa sensação foi pouco a pouco passando. E aí, assim que passou, eu consegui entrar em contato com um amigo, que ele me buscou, me levou para o hospital. E aí eu fiquei internada, tomei soro. E aí o mais interessante não foi disso, o mais interessante foi o que veio depois. Porque a partir desse momento, foi como se tivesse ficado uma porta aberta. E aí eu comecei a ter várias intuições, várias respostas, vários direcionamentos que eu não tinha. Isso foi em junho de 2015. Quando foi no mês de julho, no mês seguinte, eu fui visitar a minha mãe, porque todas as férias eu tirava 15 dias em julho e 15 dias em dezembro. Eu passava na cidade da minha mãe com meu filho e com ela. E aí, quando eu fui para a casa da minha mãe em julho, no meio do caminho, eu já comecei a ouvir uma voz, mas não é uma voz de quando a nossa mente consciente ou inconsciente está conversando com a gente. Era uma voz que vinha de dentro da minha cabeça, mas eu sabia que não era minha. E aí, a partir desse momento, eu só escutei que as coisas iam mudar drasticamente na minha vida. E chegando lá em Morrinhos, eu fui tomada por uma certeza muito grande que eu não teria minha mãe por muito tempo. E minha mãe tinha 56 anos. Minha mãe não tinha nenhuma doença, muito pelo contrário, era extremamente saudável. E aí eu cheguei lá, fiquei com ela, com meu filho, e comentei com um amigo que mora lá na cidade. Falei para ele assim, eu vou voltar a morar em Morrinhos. E ele sabia que, assim, eu gosto da cidade, mas para minha área de atuação na época, que era relações internacionais, não tinha nada o que fazer na cidade. Aí ele falou assim, ué, mas você vai querer voltar por quê? Eu falei para ele. Falei assim, porque eu sinto que eu não terei minha mãe por muito tempo e eu quero passar um tempo com ela. Mas ela tá doente e tal? Não, ela não tem nada, eu que tenho esse sentimento. Mas foi tão forte que chegando em Brasília eu já pedi a demissão do meu cargo. Eu cumpri uma agenda que eu tinha até dezembro do mesmo ano. E aí terminei a faculdade, saí do meu trabalho e voltei a morar com a minha mãe. Mas quando eu estava indo morar com a minha mãe, essa voz ainda apareceu algumas vezes me dando alguns direcionamentos. E essa voz falou para mim assim, que eu ia encontrar uma pessoa que já estava na minha vida desde sempre, mas que a gente ia começar uma história e que as situações iam ser muito difíceis, mas era para eu ter fé e para eu confiar que eles estavam comigo. E que eu tinha o livre-arbítrio para escolher, mas independente da minha escolha, eles estariam comigo. E eu sou muito bem-humorada, muito extrovertida. Na hora eu até brinquei com a voz. Falei, Deus me livre, quem já está na minha vida, eu quero gente nova. Esse que já está, eu não quero não, né? E aí fui para a cidade da minha mãe. Coloquei o que deu no carro e fui para a cidade da minha mãe. Fui morar com a minha mãe. E aí as pessoas até perguntavam para ela, ué, a Roberta voltou a morar em Morrinhos? Minha mãe falava, voltou. Agora ela tá achando que eu vou morrer, onde eu ponho o pé, onde eu ponho o nariz, ela põe o pé. Ela brincava assim com as pessoas. Virou esse grude comigo agora. E passados 6 meses, a minha mãe teve um aneurisma que se rompeu e faleceu inesperadamente. Mas 2 meses antes da minha mãe falecer, foi no mês de abril, o meu atual esposo era casado, ele é sobrinho da minha tia. O pai dele é irmão do meu tio, é irmão o irmão do pai dele casou com a irmã da minha mãe.
Então, a gente sempre conviveu, desde sempre, desde a infância. A gente tem fotos juntos na infância, eu passava férias na casa dele aqui em Uberlândia e tal, mas a gente sempre se viu como da mesma família, como se fôssemos primos. E ele era casado, ele foi com a esposa lá em Morrinhos visitar a nossa tia em comum, minha mãe também estava lá. E aí eu fui lá, almocei com eles e fui embora para casa. Quando foi à noite que minha mãe chegou em casa, minha mãe falou assim para mim: se o Fausto não fosse casado, ele seria o genro perfeito. Falei para ela na hora, falei: credo, aí tá doido? Minha mãe vivia querendo arrumar alguém para mim, porque o maior medo que ela tinha era ela morrer e eu ficar sem ninguém, eu ficar solteira, sem ter casado, sem ter ninguém por mim. E aí, naquele momento, eu brinquei com ela, né? Falei: credo, né? Tá doida? E passou. Isso foi em abril. Em maio, a minha mãe passou mal, ficou 15 dias internada, fez cirurgia, mas não teve como e ela acabou falecendo. No velório da minha mãe, eu estava há 15 dias no hospital, praticamente sem dormir direito. 15 dias vivendo aquela rotina de UTI. Eu estava muito cansada no velório dela, muito cansada mesmo. E aí, o Fausto chegou com os pais para o velório da minha mãe. Quando ele chegou, a voz falou para mim assim: é ele. Eu olhei assim, na hora, eu não dei muita importância, porque eu pensei assim, é o meu cansaço, né? Às vezes eu tô confundindo, às vezes eu quero muito ouvir aquela voz agora para me confortar e não tô ouvindo, porque sempre que eu ouvia, eu sentia um conforto muito grande. Eu sentia uma paz dentro de mim. Aí eu pensei que era isso e não dei muita importância. Aí ele chegou, a gente se cumprimentou, eles ficaram lá no velório um pouco, tal. Eu nem os vi depois, porque tinha muita gente, muitos familiares. Passou o velório da minha mãe, e quando foi em novembro de 2016, já isso era 2016, né? Em 2016, novembro, a nossa tia em comum fez um almoço beneficente e a gente foi participar. E aí, nesse dia, a voz falou assim para mim, que a gente ia se encontrar e que a partir dali a escolha era minha, mas qualquer decisão que eu tomasse, eles estariam comigo. E que mesmo que eu não visse, que eu não escutasse mais, era para eu ter a certeza dentro de mim que eu era muito importante para eles e que eles estariam comigo até o fim. E eu não sei te dizer se a voz era masculina, se era feminina, eu não consegui identificar. E foi a última vez que eu ouvi a voz. E aí, quando eu cheguei no almoço, eu já sabia que no mesmo mês que a minha mãe faleceu, ele tinha separado da esposa. Mas eu não quis dar margem, eu pensei, pode ser coisa, porque a gente teima até o último segundo, a gente parece que não quer acreditar. E eu pensei assim, eu vou ficar quietinha na minha aqui, não vou fazer nada, porque eu posso estar sendo sugestionada. E ele veio até mim e pediu meu telefone. Ele que veio até mim, ele tomou todas as iniciativas. E um mês depois a gente começou a namorar, e um ano depois a gente estava casado e estamos até hoje. Então, e nunca mais eu ouvi a voz, infelizmente. A partir, parece que foi um ciclo, assim, foi esse momento da EQM até aquele dia foi o último dia. E de lá para cá, eu estou sempre doente, já estive perto da morte outras 3 vezes. Os médicos não fecham 100% o meu diagnóstico, passando mal direto, tomando medicação forte, ficando internada e não tive outra EQM. E eu já teria tido a oportunidade de ter outras vezes, porque eu já fiquei entre a vida e a morte outras vezes, mas nunca mais tive. Você chegou a ser diagnosticado? O que aconteceu aquele dia na sua cama? Chegou a procurar um médico? Eu procurei e fiquei internada logo em seguida, né? Cheguei a ficar internada, tomar soro. Eles não me falaram o que aconteceu antes. Eu só sei o que eu cheguei no hospital sentindo naquele dia, né? Eu ainda não estava 100% bem. Cheguei, eu tinha tido uma queda de pressão muito brusca, muito rápida e brusca, então eu cheguei ainda passando muito mal no hospital. E parece que tive hipoglicemia também, foi uma junção de coisas. Nesse dia, eu só vi uma pessoa, e foi um rapaz.
Dali para frente, eu sei que, embora eu ouvisse uma voz, não era uma única pessoa que estava comigo. Parece que era uma equipe, parece que era um grupo de pessoas. E ele sempre falava no plural. Nunca falava eu, falava nós. Nós estamos com você. Sempre no plural. Então, eu não sentia que era uma única pessoa. E eu sentia, embora eu não conseguisse identificar a voz, se era masculina ou feminina, eu sentia uma presença feminina muito grande. Mas eu sabia que tinha mais pessoas. Conforme eu caí na cama, eu já estava fora do corpo. Eu não vi nada antes. E eu só percebi que eu estava fora do corpo porque quando eu comecei a subir, que parece que não tinha mais o telhado, eu olhei para trás e vi o meu corpo em cima da cama. Aí que eu entendi que eu estava fora. Porque naquele momento eu achei assim, eu deitei e levantei em seguida. Aí eu olhei assim, não vi o telhado, não vi ninguém até então. Não vi o telhado, não vi nada, não vi ninguém. E comecei a subir. Aí eu olhei para trás e vi o meu corpo na cama. Aí eu pensei assim, na hora eu lembro de ter pensado que eu já tinha morrido. Aí eu olhei para o meu corpo, voltei, olhei para frente assim, e aí eu vi essa pessoa com a mão estendida. E aí, instintivamente, eu já segurei na mão dele, porque parece que naquele momento foi meu porto seguro. Mas, embora tinha uma sensação de medo, do desconhecido, não sabia o que estava acontecendo, mas era uma sensação de paz muito grande, uma sensação maravilhosa. Nunca mais eu tive a oportunidade de ter essa mesma sensação. Como era? Era silêncio? Essa pessoa, ela tinha forma? Tinha Ou você forma. se via? Você chegou a se ver? Você tinha Não, forma? eu não me via, mas eu via ele. Tinha forma. Era um rapaz jovem, assim, moreno, do cabelo curto. Tinha mais ou menos não tinha mais do que 35 anos. Entre 30 e 35, assim, no máximo. Ele era mais ou menos da minha idade. E estava vestido com roupa clara. Eu não sei identificar a roupa dele, mas ele estava com uma roupa clara. E me passou muito a sensação de familiaridade. Era como se eu já o conhecesse anteriormente. Ele não me passou a sensação de desconhecido. Era muito familiar. Entendi. E após esse momento, quando você disse que essas vozes falavam com você, até você estava até meio que preparada, chegou a ficar perto da sua mãe, né? Quando ela estava perto de falecer. Como que era meio telepaticamente que você sentia ou chegava a ouvir essas vozes, te preparando para esse momento? Eu ouvia e era tão nítido, e teve até uma passagem interessante. A minha mãe tinha uma loja lá na cidade. E quando eu cheguei, eu fiquei ajudando ela nessa loja. Teve um dia que estava eu e a funcionária dela, da loja lá. E eu estava no caixa, sentada, e ela estava atrás organizando umas araras. A loja era bem grande, assim, tinha 300 metros quadrados, então ela estava bem longe de mim, lá no fundo, organizando umas araras. E eu estava lá no caixa fazendo umas contas. De repente, e tinha um vestiário atrás de mim que impedia que ela me visse, ela não conseguia me ver. E aí eu comecei a fazer umas contas e essa voz veio e falou comigo, porque essa voz não falou comigo nesses pontos esporádicos, ela falava diversas vezes. E eram sempre palavras de incentivo. Não era sempre me revelando coisas que iam acontecer, não. Às vezes era só palavras de incentivo, do tipo, a gente sabe que você está cansada hoje, fique em paz. Era coisas assim esporádicas, do nada eu ouvia. E eu sabia identificar muito bem quando era a voz e quando era um pensamento meu, porque era bem diferente. E aí eu tô lá fazendo essas contas no caixa e do nada eu ouvi um grito da funcionária. E parece assim que eu sumi um tempo e voltei. Mas eu atribuí isso ao que o médico tinha me diagnosticado a partir daquele dia com crise de ausência. Que eu dava uns apagões assim, né? E aí ela deu um grito. E aí eu voltei assim com o grito dela. Falei, o que foi, Hélida? Aí ela falou que estava mexendo nas araras lá, me viu entre as araras em pé
foi conversar comigo, eu não respondi, ela foi chegar perto de mim. Quando ela chegou perto de mim, ela viu que, na verdade, eu estava no caixa. Então, eu comecei a pensar, será que essas crises de ausência que eu tenho, será que não são saídas do corpo que eu estou tendo e não estou me recordando? Para mim, é um apagão? Eu fiquei até proibida de dirigir durante muito tempo, porque já aconteceu de eu estar dirigindo, chegar em casa e não lembrar. Falou, como que eu cheguei em casa? Eu estava na faculdade agora já estou em casa. Isso na época que eu morava em Brasília. E aí o médico me proibiu, por isso que ele me deixou de regime domiciliar na faculdade e no trabalho também eu fiquei afastada. E aí teve esse episódio que eu achei muito interessante. Ela deu um grito e aí ela começou a chorar, ficou desesperada. E ela, eu te vi, você estava em pé, como é que você estava em pé ali? E quando ela falou que foi chegando, que eu não respondia, e ela falou que foi chegando perto, aí eu sumi, quando ela olhou, eu estava no caixa. Parada. Roberta, as pessoas que têm esses tipos de experiências, sensibilidade, até premonições, né? Que geralmente pessoas que passaram por experiências como a sua, você sente assim que você tem necessidade de algum apoio, uma terapia para entender o que foi que aconteceu, essas coisas que acontecem com você? Ou você tem dentro de si uma resposta que realmente acontece algo numa outra dimensão? Esses seres, eu gostaria que você explicasse o que você os considera. Seriam seres celestiais, seres de outra dimensão? O que você, dentro de você, qual a resposta que você tem de tudo isso, ou você ainda está em busca de uma resposta? Eu sempre tive uma sensibilidade diferente, sempre fui muito perceptiva, a questão das energias, mas eu não tinha vivenciado nada parecido. E até então não conhecia um relato como o meu. Eu já tinha visto o relato de EQM, mas quando a pessoa está no hospital, passa por um procedimento cirúrgico, tal, assim, agora igual o meu, que estou em casa, passei mal e saí do corpo e vivenciei tudo isso, não. E nessa época, o meu emocional ficou muito abalado. Não por ter acontecido esse fato, mas porque eu estava vivenciando uma situação de saúde muito delicada e não encontrava respostas. Eu estava fazendo tratamento com o neurologista, porque por causa desses apagões eu achava que eu tinha crise de ausência e que eu tinha algum tipo de problema neurológico. Então, a gente estava em busca de respostas, estava fazendo exames. Então, eu estava numa situação muito fragilizada emocionalmente, porque a minha vida, que era super ativa, de repente, eu fiquei ali presa no apartamento, sem poder fazer muita coisa, vivendo na base de medicamento. E depois, logo em seguida, aconteceu essa mudança para uma cidade pequena. E a minha vida mudou totalmente. Logo em seguida, eu perdi a minha mãe. Mas eu sempre fiz terapia, eu sempre fiz cursos nessa área para ter autoconhecimento, eu sempre gostei de estudar a mente humana. Então, atualmente, eu sou terapeuta. Então, eu consegui ressignificar tudo isso, consegui elaborar essas informações. A minha crença religiosa me ajudou muito também. E esses seres, conforme você perguntou, eu acredito assim que todos nós temos companhias espirituais que nos ajudam, que nos direcionam através da fé, através do pensamento, através de intuições. Essas pessoas estão nos acompanhando. Só que o que me surpreendeu é porque eu achava que uma pessoa, duas fazia isso. E naquele momento eu me sentia acolhida com tantas pessoas. Não era, igual eu te falo, não era, eu ouvi uma voz, mas eu sentia que não era uma pessoa só que estava comigo, eram várias. E a voz sempre falava para mim em grupo, falava: "Nós estamos com você. Nós estamos te apoiando. Você é muito importante para nós. Não desista. Tenha fé", porque eu tinha pensamento suicida. Eu não tinha coragem de tomar atitude de me matar, porque a minha crença religiosa já me direcionava que não tinha fim. Mas a minha dor de estar doente naquele momento, de ter virado a minha vida de cabeça para baixo, era tanta que eu pensava assim, gente, já que eu tenho que ficar só à base de medicamento, só quieta, eu não tinha vontade de viver. Eu estava já no processo de depressão e não sabia.
Então, essas vozes apareciam, essa voz aparecia para mim em momentos assim, sempre que eu começava a desanimar, as coisas começavam a ficar ruins, aí essa voz aparecia e me encorajava. Às vezes até penso assim, será que essa voz eu pude ouvir no momento que eu precisava? Porque atualmente eu não preciso mais ouvir. Aí os meus pensamentos estavam muito ruins nessa época, porque estava tudo muito difícil para mim. Né? Uma pessoa que é super ativa, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, de repente não ter nada para fazer, ter que ficar quieta, só tomando medicamento, nem sabia o que eu tinha. E eu passava muito mal e era direto. Os meus amigos dessa época, assim, que são meus amigos até hoje, se não fossem eles, eu não sei o que teria sido de mim, porque eu ligava para um, me levava para o hospital, ligava para outro e ia lá ficar comigo, porque era passando mal direto e não descobria a causa. Então, atualmente, eu penso assim, que essa voz veio no momento que eu precisava para não desistir. Porque hoje em dia, esses pensamentos na minha cabeça já são automáticos. Todas as vezes que eu passo por uma situação difícil, eu tenho uma calma tão grande, eu tenho uma paz dentro de mim tão grande, que as pessoas em volta, elas ficam assim, como? Porque quando minha mãe morreu mesmo, era eu quem acalmava as pessoas. Era eu quem falava assim, olha, graças a Deus foi ela quem partiu primeiro, porque é melhor perder uma mãe do que a mãe perder o filho. Imagina se ela me enterrasse um dia. E a minha mãe tinha pavor de imaginar ficar velha dependendo das pessoas, que minha mãe sempre foi muito trabalhadora, muito guerreira. Minha mãe falava assim, Deus me livre ficar velha, doente numa cama e depender dos outros. Então, ela não passou por essa fase, ela já passou mal, já faleceu rapidamente. Então, assim, eu via motivos para agradecer, apesar de todas as dores. E até hoje é assim. Hoje eu continuo doente, continuo sem um diagnóstico definido, estou afastada, passo mal horrores. E as pessoas que convivem comigo sabem que eu posso estar passando a dor que for, que eu estou bem-humorada, eu estou fazendo piada, estou ruim, estou no hospital. Então, esses dias eu tive que tirar sangue para fazer exame, foram 27 tubos de sangue de uma única vez. Aí eu mandei foto num grupo de amigas, elas preocupadas, e eu mandei embaixo. Alguém me empresta meio litro aí para ir embora, que tá faltando sangue aqui para ir embora. Eu tô sempre assim levando na esportiva, no bom humor, na paz, e eu devo isso a esse período, a essa voz, porque embora eu não os ouça mais, eu sei, eu tenho a certeza dentro de mim, a partir daí eu tenho a certeza que eu estou sendo bem assistida, eu estou sendo bem acompanhada. Se eu passo pelo que eu passo, tem um porquê, tem um propósito maior. Às vezes a gente tem a mania de olhar só o agora, só o hoje, e a gente acaba aumentando mais o sofrimento do que ele já existe. E a gente tem que lembrar que nós não somos só um corpo, nós somos muito mais do que o corpo, nós somos espírito, e o espírito, a vida dele é eterna. A maioria das pessoas que passaram por experiências de quase morte, elas têm exatamente essa diferença do antes e depois de uma experiência de quase morte. Por exemplo, é evidente, você conseguiu passar para a gente esse apoio, o momento da morte da sua mãe, que é um momento forte, é um momento que a gente fica confuso, triste, precisa de amparo. Você mostrou que você foi muito forte e que você sentiu que você foi ajudada nesse momento. Sim. Eu acho muito interessante para muitas pessoas que perderam familiares, entes queridos, entenderem esse lado que realmente todo mundo tem alguém ali amparando, né? Mas para você ficou bem evidente que tinha alguém, porque você até chegava a apoiar as outras pessoas, você que precisava ser consolada. E é assim até hoje, igual eu tô te falando, no meu caso de saúde, às vezes eu passo tão mal, igual eu te falei, eu já tive perto da morte outras 3 vezes. Ano passado e ano retrasado, eu quase morri diversas vezes. Cheguei a ficar de cama direto, 40 dias direto, assim, deitada mesmo, sem condição de levantar. Tinha crise de enxaqueca horrível, vomitava direto. Aí as pessoas vinham me consolar, achando que a minha situação estava difícil, saíam daqui consoladas. Porque, para mim, a minha vida se dividiu em duas. Uma antes da EQM e outra depois da EQM.
Porque eu entendi que mesmo que eu não escute a voz deles mais, mesmo que eu não sinta a presença deles mais, eu sei que eles estão comigo. E que nada escapa à vontade divina, nada escapa à bondade de Deus. Então, a gente coloca as coisas num balaio. Mal, ruim, bom, feliz. Mas a gente que classifica isso. O momento mais difícil para mim foi o que mais transformou a minha vida. Então, será que esse momento foi ruim? Então, não foi tão ruim assim. Porque eu fico pensando assim, se hoje eu tivesse a mente que eu tinha antes da EQM, eu não estaria passando tão bem por essa fase difícil de saúde que eu passo hoje. E a morte da minha mãe, assim, também, eu sei que em algum lugar ela consegue me escutar, então eu converso com ela como se aqui ela estivesse. Eu agradeço ela o tempo todo, tenho muita gratidão por ela ter me recebido como filha, por eu ter tido uma mãe por 34 anos, enquanto quantas e quantas pessoas já nascem sem mãe, já passam situação difícil nas suas famílias, né? E eu tive uma mãe incrível por 34 anos. E então, para mim foi uma experiência assim transformadora. E eu gosto muito de contar minha história para as pessoas. Fico muito feliz de poder falar, porque eu sei que traz um fio de esperança para quem não teve essa experiência ainda. Para você, Roberta, você sempre foi espiritualizada desde a infância, mas eu tenho a impressão que foi como um divisor de águas, a sua experiência de quase morte. Para você, até então, o que você definia como Deus e após a sua experiência, quem é Deus para você? O que é a vida após a morte? O que está além do que podemos acessar até então? Me mudou muito, porque embora eu tivesse uma religião, eu tinha o conhecimento, mas eu acho que eu não tinha consciência. Para mim, Deus até então era uma pessoa. E essa pessoa que era o criador de tudo, tal. A partir daí eu entendo Deus diferente. Para mim, Deus é uma energia criadora. E a minha visão de Deus mudou, a minha visão da espiritualidade mudou, a minha visão sobre os fatos da vida mudou. A religião continuou sendo a mesma, mas eu encaro os fatos de uma outra forma agora. Eu tive nessa experiência assim, uma sensação de que além de Deus ser uma energia, ele está presente em tudo e todos, não uma pessoa distante como eu pensava antes. Ele está mais perto do que a gente pode imaginar, está dentro de cada um de nós. Todos nós temos uma centelha divina. E eu consigo observar isso nas pessoas que, às vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar, que são pessoas que cometem crimes bárbaros, são pessoas que passam por algum momento e tomam decisões impensadas e cometem erros graves. Eu penso assim, que aquela pessoa, por pior que pareça aos olhos da sociedade, ela tem uma centelha divina dentro dela e em algum momento ela se perdeu. Assim como eu me considero que estava perdida antes também. Eu só não tinha cometido suicídio porque eu sabia que a vida não acabava aqui. Mas se eu não tivesse essa crença, eu teria cometido. Então, as pessoas que fazem coisas ruins, será que elas também não têm consciência dessas coisas? Elas sabem o que é certo e o que é errado, mas ela não tem, às vezes, a consciência de que a gente está aqui submetido às leis de causa e efeito, que toda causa vai ter um efeito lá na frente, que nosso espírito é eterno, em algum momento vai recolher. Então, assim, eu vejo as pessoas como se fossem crianças que precisam de informação, suporte, carinho, amor. Então, hoje eu faço trabalho voluntário. O meu atendimento terapêutico é quase que 90% voluntário, porque eu faço muita questão de passar essa minha visão para as pessoas, uma visão diferente, porque se elas não têm a oportunidade de ter a experiência que eu tive, mas que elas experienciem isso através da minha experiência. Por isso que eu acho muito importante o trabalho do canal de vocês. Eu agradeço a participação no canal e muito obrigada, Roberta, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço muito, viu, pela oportunidade de contar a minha história, de contribuir de alguma forma para a gente levar esperança para o coração de alguém que precisa ouvir nesse momento. Que a gente está sempre acompanhado, a gente nunca está só.